amigos da TVL, está começando mais uma edição do TVL Esporte. No programa de hoje, convidei o Xande, técnico do Blumenau Futsal, e a Amanda, que é a armadora e que foi convocada para a seleção brasileira de handebol. Prazer, Xande, tê-lo aqui no TVL Esportes. Prazer é todo meu, né? Estar participando do programa aqui pela primeira vez, né? Voltando a Blumenau, voltei a Blumenau ano passado, fiquei 23 anos fora, né? E é um prazer muito grande voltar à cidade com um novo projeto agora do futsal, né? Que desvinculou um pouco da ERG, né? De muito tempo, 26 anos, 27 anos de projeto da Associação Esportiva ERG, né? De categoria de base e do adulto também, e ano passado a empresa resolveu não patrocinar mais, né, e com alguns amigos, com alguns empresários, né, a gente resolveu, né, com muito amor, com muita paixão, tentar continuar o futsal aqui na cidade de Blumenau e colher os bons frutos aqui e apostar aqui também na galera aqui de Blumenau, no pessoal aqui de Blumenau também, para a gente conseguir todos os objetivos traçados na temporada. Amanda, Blumenau, Liga e agora, ufa, a seleção brasileira. Primeiramente é um prazer estar aqui novamente no programa. Uma grande felicidade também vir falar um pouquinho do handebol da nossa cidade e também da minha convocação e os futuros objetivos aí quanto à seleção. Pois é, pela frente o Torneio das Nações, né, no próximo final de semana, tem o Pan-Americano em Buenos Aires também. É uma luta, né, uma batalha diária na preparação, nos treinos, para chegar nessa condição. É verdade, a gente luta bastante, também conta com o apoio das nossas colegas de trabalho e do nosso técnico, que também, por sua vez, é o técnico nesses dois torneios da Aliás, seleção. uma bela notícia, né? O Sérgio Graciano foi chamado para comandar a seleção brasileira. É mais do que justo pelo trabalho, pela dedicação e por aquilo que ele fez até agora à frente do handebol, né? Ele tem um trabalho aqui em Blumenau, desde a categoria de base, muito forte. Sempre montou equipes, né? Buscou atletas que encaixassem dentro do jogo e da proposta dele e que deram bastante resultado, que responderam bem à proposta dele e não é à toa que a equipe sempre está nas finais da Liga Nacional, ficou diversas vezes em segunda, né? Fez as finais, então a gente está sempre, nas finais da Liga a gente sempre está entre os 4 melhores times do Brasil. Blumenau tem sido um celeiro na revelação de atletas do esporte de rendimento, do esporte coletivo, como o handebol, o basquete, o futsal, né? Mas depois parece que não tem aquela condição de manter esses atletas de ponta e acabam indo pelo Brasil afora e até pelo mundo, né? O caso da Duda Amorim no handebol e tantos que passaram no futsal, né? Você é um deles, Xande, que fez história, por exemplo, na Malve, até lá na Tupé de Jaraguá do Sul, para falar de Santa Catarina. Não, perfeito a tua leitura, né? Então, no tempo de colégio, no tempo de escola, na década de 80, né, o esporte das escolas era o handebol, né? O futsal esse ano está fazendo 30 anos de Jogos da Primavera. Então, em 1987 foi a primeira vez que teve futsal nos Jogos da Primavera, né? E nós podemos jogar. Eu joguei pela Escola Básica Professor Lothar Krick, né? Desde aquela época, né? Então, depois as escolas tiveram como base também o futsal. O futsal cresceu muito depois da década de 80 para 90, né? O futsal assim teve uma estrutura muito bacana aqui na cidade de Blumenau, né? Com a Hering patrocinando, naquela época a ABB, a Sufabril, né? Que tiveram equipes de ponta também. Tanto que o último título dos Jogos Abertos da cidade de Blumenau foi em 1990, né, que Blumenau sediou os Jogos Abertos aqui, né, e a Sufabril era patrocinadora, era gestora da equipe de futsal, né, então isso foi uma transformação isso para o futsal, né, e eu comecei jogando handebol, né, então hoje o Fausto é o nosso preparador físico, né, que faz parte junto com elas do handebol, né, era um sonho antigo, ele foi meu professor na faculdade em Jaraguá do Sul em 2005, um grande mestre, um grande professor, um exemplo fantástico, assim, né? Então, eu fui campeão estadual mirim jogando handebol, né? Então, eu comecei aqui nas raízes... Não, o tempo do Maneco, o Maneco era de handebol, né? E aquela época era o Quilito, o Robson, que eram os treinadores da categoria de base de handebol, né? Então, todo o nosso crescimento dentro da escola, até a 7ª, 8ª série, foi com handebol, né? Nosso professor Heriberto, que faleceu ano passado, que trabalhou muitos anos na Fundação Municipal de Esportes aqui de Blumenau. Então, é uma história muito bacana, muito feliz, assim, me identifico muito com o handebol, sempre acompanhei muito, assim, né, até porque a minha estrutura, a minha geração aqui também jogou muito handebol, né, a gente conversa muito com o Fausto sobre isso,
né? E como tu falou, né, voltando à pergunta em relação aos talentos, aos atletas, muitos, né, tanto de handebol, como de futsal, como de basquete, como de vôlei, chega a um patamar, o futsal hoje chega a um patamar com o Robinho hoje na PAMA com 17 anos, depois já não tem um laço para o adulto, já não tem mais joguinhos com 18, já não tem mais o sub-20. Então esses jogadores saem com 17 anos e já procuram uma outra coisa, ou vai estudar, ou segue a vida para um outro caminho. Só deixa eu citar um de cada modalidade. No caso do handebol feminino, eu falei da Duda Amorim, que é uma referência, foi escolhida ali a melhor do mundo na modalidade. No basquete nós temos o Thiago, perfeito, na NBA, não é para qualquer um. E deixa para você apontar o cara que nasceu, se criou aqui, fez história no futsal, porque foram muitos, né? Foram muitos, né? Ali da PAMA, depois ali naquela geração, né? Saíram vários jogadores, né? O Jonas, acho que ganhou uma projeção boa a nível nacional, foi convocado para a seleção brasileira, né? Chegou a disputar até vaga para o Mundial, não chegou a ir para o Mundial, né? Mas o Der também, hoje que está trabalhando lá na associação da Hering, que foi um dos primeiros que saiu daqui e jogou nas grandes equipes do Brasil, né? Sadia, Impacel. Então essa geração, pelo menos o Der, que foi um dos primeiros que saíram para jogar nesse nível, né? Foi campeão mundial em 92, né? De clubes pela Impacel. Então ele foi um dos primeiros, pelo menos da minha geração, né? Eu sou 7'3", ele é 68, né? Então foi um dos atletas assim que serviram de referência para nós. Nós tivemos dois aqui, Xande, que eu não esqueço, e você deve se lembrar, o Bali, né? Sim, o Bali jogou o Marinho, que é uma referência como atleta, como exatamente, pessoa, né? Que jogaram tanto tempo. Perfeito. Né? O Marinho já é um pouco mais velho, né? O meu pai falava muito dele e tudo, né? Mas o Bali jogou comigo em São Bento, né? Os 6 anos que nós jogamos lá, 5 anos ele jogou comigo, né? Então foi muito bacana, ele já é um pouco mais velho também, mas é um cara de uma estrutura, de uma condição muito boa, né? E saiu aqui de Blumenau também para vencer, né, em outra cidade através do futsal. Eu falei do Maneca porque ele foi uma referência naquela questão que a gente chama de garimpar, lapidar, ajudar a transformar o menino num atleta, né? Ele revelou muitos. Muitos, né? Eu até vou dizer, acho que até a primeira, assim, um ano que me lembra muito foi em 91, ele tinha mirim, infantil, infanto, juvenil que jogava adulto, e o adulto por si só, né, que eram alguns jogadores mais velhos que jogavam, né, o mirim foi campeão estadual, o infantil foi campeão estadual, o infanto foi vice-campeão estadual, o juvenil, que era sub-19 naquela época, foi vice-campeão estadual, né, e o juvenil já jogava no adulto. Então aquela geração do Maneca ali foi maravilhosa, em 1991. Né? E aí depois daquela data ele também se transferiu para outros lugares, foi para Jaraguá, e o início do projeto em Jaraguá da Malve foi com ele, né, 99 e 2000, até a Malve chegar e o Fernando Ferretti chegar em 2001. Então o Maneca sempre serviu de referência para todos nós. Né? E depois aqui ficou o Jorginho na Hering, né, desde 90, quando ele entrou na associação, e está até hoje. São 27 anos de projeto lá, de categoria de base e do adulto também. Né? O Reginaldo na PAMA também, né? Faz um trabalho desde 92, 93, quando eu saí de Blumenau. Né? E o Robinho hoje, junto com o Michel, né? Que são os professores que tocam a categoria de base lá. E tipo assim, a cidade de Blumenau é muito bem representada nas categorias de base, juntamente com o professor Vormia da Associação da Hering, está muito bem servida mesmo na categoria de base. Amanda, eu busquei essa história do futsal, e não é diferente. Nós já tínhamos começado essa conversa com o Graciano, e você, no tempo que está aqui em Blumenau, deve ter percebido e acompanhado tantas meninas que foram lapidadas, saíram lá da escola, né, e que foram se destacando na modalidade. Isso é verdade. Eu acompanhei, já não sou blumenauense, mas já me sinto um pedacinho. Há quanto tempo você está aqui? Eu cheguei aqui em 2007, tive só umas 3 temporadas fora e retornei, e daqui não saí mais. Tempo suficiente para conhecer a estrutura do esporte aqui. E a coisa legal da nossa equipe é que você compara com outras equipes. A nossa equipe é uma equipe de ponta, mas são equipes, é uma equipe formada de atletas daqui. Enquanto você pega uma equipe né, também de ponta, e as atletas não são da cidade, elas não são formadas na cidade. Então, o legal e o que a gente vê, né, o resultado do trabalho que é efetuado tanto na base, mas como no adulto, ele segue. Aqui em Blumenau ele tem um segmento. Nas outras equipes não, é lógico, a gente tem atletas blumenauenses que saíram também daqui e alçaram voos maiores. A gente tem um exemplo maior que é a Duda, né, que pra gente hoje é referência, né, como atleta. Ela foi a melhor atleta do mundo em 2013, foi campeã mundial com a seleção. Então a gente
vê que o trabalho aqui é bem feito. Antes dela, a irmã, a Ana. A Ana abriu as portas, né? Mas o talento ali de família é grande, mas tudo aqui de casa. E para seguir naquela lista de indicar um atleta destaque, né, aquele espelho, por exemplo, no vôlei, a Ana Moser, né? Nascida aqui, medalhista olímpica, né, ganhou medalha de bronze também, e outros tantos que vestiram a camisa de Blumenau, como o Galdino na marcha atlética, o Marcelo no ciclismo, e assim vai. E vocês têm essa missão, né? Você ainda vestindo a camisa de Blumenau, agora da seleção brasileira, e você já naquela fase de treinar e daqui a pouco também revelar talentos. Como é que você recebeu, Amanda, essa notícia da convocação para a seleção? Olha, com grande alegria, uma surpresa também, mas acredito que o trabalho que vim realizando junto à equipe, a equipe em si, proporcionou isso, mas a gente recebeu com uma surpresa e grande alegria por poder mais uma vez representar, estar na seleção brasileira e representar Blumenau na seleção brasileira. Esse torneio das nações é uma preparação para o Pan-Americano na Argentina, que logo também acontece em Buenos Aires, né? Isso, o Pan-Americano, ele na vaga para o Mundial, que acontece no fim do ano. E esse torneio, Quatro Nações, ele acontece todo ano, ele é sempre uma preparação, além de manter a seleção em um alto nível com, né, as europeias, mas também para se preparar para algum torneio, e ele vai servir para preparação para o Pan-Americano, que dá a vaga ao Mundial, que é muito importante. Os jogos, além da seleção brasileira, são outras 4 seleções, né? Isso. Estarão também no torneio Chile, a República Dominicana e Portugal. Bem, uma da América Central, 2 contando com o Brasil aqui da América do Sul e uma equipe da Europa, uma seleção europeia. Portanto, os jogos vão ser lá na sede da Metodista, em São Bernardo do Campo? Na verdade, não é... os treinamentos? A gente, lá em São Bernardo, na época das Olimpíadas, né, para a preparação para as Olimpíadas, foi feito um centro de treinamento. Não só tem o handball nesse centro, tem a parte, se eu não me engano, do atletismo e alguns outros esportes nesse centro. Então, os treinamentos ocorrerão lá, em São Bernardo do Campo, mas não é na sede da Metodista. E acredito que os jogos serão realizados num outro ginásio, que também acontece o vôlei lá, o ginásio poliesportivo de São Bernardo, que eu acho que é o que recebe maior público. A gente fala da Metodista pelas tantas vezes que vocês enfrentaram, né? Muitas. Copa do Brasil é para Blumenau, a Liga é para elas, né? Impressionante. Era uma coisa até engraçada, né? O equilíbrio das equipes. Infelizmente, na Liga, sempre a gente dá uma tropeçadinha, mas Copa do Brasil, enfim, a gente ganhou muitas e fez muitas. A maioria não, acho que todas as finais a gente fez com elas, tirando nos 2 últimos anos aí. Então, sempre foi essa rivalidade grande com elas, né? Jane, vamos fazer, Amanda, um intervalo e na sequência a gente retoma essa conversa para falar um pouquinho mais. Tem um calendário pela frente também da equipe de handebol aqui de Blumenau, além do compromisso que você tem como atleta servindo a seleção brasileira. O Xande, que treina o futsal de Blumenau, tem o campeonato estadual e tem a Copa Santa Catarina da modalidade. O intervalo, fique ligado porque logo estaremos de volta. Até já! Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Hoje conversando com o Xande, que é o técnico do futsal de Blumenau, e com a Amanda, que joga o handebol aqui pela cidade, mas foi convocada para a seleção brasileira, vai participar no próximo final de semana do Torneio das Nações. E nós tivemos no basquete no Rio de Janeiro, agora no final de semana, o primeiro jogo da semifinal, a equipe de Blumenau, treinada pelo Sérgio Carneiro, acabou perdendo por um pontinho para o Botafogo, 82-81. E as 2 equipes voltam a se enfrentar na noite desta segunda-feira também no Rio de Janeiro. E depois, na melhor de 2 jogos, esse é necessário um terceiro, aqui em Blumenau, no ginásio do Galegão, nos dias 9 e 11, né, e no domingo próximo. É duro perder por um ponto, né, Xande?
Não, e está bem competitivo, né? Eu vi os 2 jogos da equipe aqui no Galegão. Eles jogaram muito bem. O primeiro ganharam na prorrogação, acho que de 8 ou 9 pontos. E o segundo dominaram o jogo por completo, né? A equipe de Blumenau. Né? E ganhou por 12 ou 13 pontos, né? No segundo jogo aqui contra a equipe do Botafogo. Né? E tenho certeza na reação, tenho certeza na vitória de hoje, já para decidir em casa aqui e encaminhar a classificação para a final. Né? A equipe está muito bem treinada, muito bem estruturada, assim. Deu uma melhorada aí na metade da competição em diante. E tenho certeza da classificação deles para a final da competição. É aquelas coisas, né? A possibilidade no basquete de recuperar. O handebol também é assim. Às vezes tem aquelas partidas difíceis, equilibradas, mas não se decide no último segundo, ou também pode acontecer. Olha, pode acontecer. A gente tem um exemplo no ano passado da final da Liga, que ela foi decidida... Na virada? Digamos assim, faltava 5 segundos e ela foi decidida em 5 segundos. Então, o handball ele possibilita também, como o basquete, essa virada nos últimos minutos aí. Bom, na quarta-feira você e o Graciano já viajam, as outras meninas se juntam todas em São Paulo para iniciar então essa fase de preparação e os jogos do torneio. Isso, a apresentação na quarta-feira, né, em São Bernardo do Campo. E daí em diante a gente já começa o treinamento a gente vai ter pouco tempo até o torneio, então quanto mais a gente conseguir treinar melhor para o torneio, e então o torneio também já vai servir de preparação. Você é paulista de onde? Eu sou paulista do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Ilha Solteira. E desde menina da escola que nasceu essa vocação pelo handebol? Olha, desde a escola até pratiquei alguns outros esportes, né, como atletismo, também já era meio que ligado ao handebol, que eu fazia arremesso de peso, né, lançamento de pelota, que quando eu era mais nova era pelota, né, a gente não podia, então tudo eu acho que já era meio direcionado. E como eu não vou generalizar, mas grande parte dos colégios do Brasil, eles trabalham com handebol, né? Todo mundo tem essa experiência, como ele disse, né? Começou com handebol, e a partir daí, do handebol, eu não quis mais outra coisa, só handebol, e aí eu me dediquei somente a ele. Xande, na Copa Santa Catarina, né, o último jogo foi lá com Joinville. Sexta-feira. 3-3. Não era para ter ganho? Ter ganho pela estatística, né? 39 finalizações, eles tiveram 14 finalizações, né? Tivemos o jogo praticamente até o finalzinho do jogo, tipo assim, uma administração do jogo de uma maneira boa, mas só que eu acho que o lado emocional está um pouco, que não veio a primeira vitória ainda, uma equipe jovem, né? Então tem algumas coisas que precisamos trabalhar e precisamos construir para ter uma competitividade melhor e alcançar os nossos objetivos, né? Então ter uma vivência maior dessa garotada, até porque muitos atletas estavam parados, né? Até pela estrutura de começar do zero agora, treinar só um período, né? Então está sendo um desafio bem bacana e tem que servir como uma oportunidade, não como uma desculpa, isso desde o primeiro momento que todos nós se apresentamos, para não deixar isso como desculpa, e sim como uma oportunidade de desafio, de crescimento, de evolução, né? De atletas mais jovens e estar participando, jogando contra as principais equipes hoje do Brasil, né? Que a nossa estreia aqui foi contra a Joinville, né? Hoje melhor equipe do Brasil, campeão da Taça Brasil. Mas o time de agora. Sexta-feira do Joinville não era o principal? Não, era sub-20. Era o sub-20, né? O atual vice-campeão estadual, né? Então foi um grande desafio para nós, né? Até porque sábado passado nós não nos apresentamos muito bem em São Francisco, nos deixou muito preocupado aquele resultado de 8-3. Né, e a partir daquele resultado ali nós definimos outras metas, outros objetivos, né, e até um direcionamento melhor dos atletas, né, para essa participação, ter uma noção do que é o campeonato, ter uma noção do que está fazendo da equipe, né, com os patrocinadores, tudo, né, então esse equilíbrio aí nós vamos buscando, né, com a construção para os objetivos comuns aí serem alcançados. Eu estava lendo a camisa, né, com as marcas de quem apoia, mas as cores, né, tem as cores da Alemanha aí na manga, na gola, né, o símbolo da catedral, da matriz, né. Até para um lado cultural aqui da festa, né, da cidade de Blumenau também foi escolhido, isso foi pensado também no início, né, para mobilizar essa parte de Blumenau aí que também era importante, né, ficou um vínculo muito legal com a Hering, né, que ainda está nos ajudando ainda, a associação da Hering, né, mas agora nesse outro momento, né, viabilizar essa parte cultural também que é muito forte aqui na cidade de Blumenau, né, e com as cores de Blumenau também para essa estrutura que também foi pensada, né, para estar representando muito bem a cidade de Blumenau. Nos jogos que eu tenho visto, pelo menos na largada do estadual, o ginásio recebeu
um excelente público, mais de 1.000 pessoas. Teve jogo de 1.400, 1.500 pessoas. O primeiro jogo deu 2.900 pessoas contra Joinville, né? O segundo jogo contra São Lourenço, 2.000 pessoas. E esse jogo contra Tubarão, 1.500 pessoas. Na verdade, isso o Galegão... O público está apoiando o futsal do Isso é muito, na verdade, não, eu quero deixar muito bem claro isso, né? O Galegão mobiliza isso. Na verdade, o handebol gostaria de jogar lá. Tá entendendo? E por causa da quadra de 40/20 não joga lá. Eu imagino as 6 finais de liga jogando no Galegão. Eu imagino a competição de 2014, Blumenau que chegou em quinto no futsal, jogando no Galegão. Sim, né? Então o Galegão mobiliza muito isso. A gente já viu isso com o basquete também. Exatamente. Então não é só o futsal. Né? O pessoal gosta, tudo, mas é o esporte blumenauense que precisa do Galegão. Né? Esse apelo para o Galegão, isso é uma coisa muito importante. Eu, em 2008, com a equipe da Malve, nós fizemos a reinauguração. E naquela época, quando nós fizemos a reinauguração, foi uma reivindicação de nós que estávamos fora e ganhamos a arena multiuso em Jaraguá do Sul para 10.000 pessoas. E naquela época, 2002, 2003, 2004 e 2005 e até 2006, todas as semifinais que nós fizemos na cidade de Jaraguá do Sul da Liga Nacional, nós fizemos fora. Até inclusive aqui em 2002 fizemos a semifinal aqui em Blumenau. 2003 em Joinville, 2004 em Ceará, 2005, onde foi nosso primeiro título da Liga Nacional em Jaraguá do Sul, nós jogamos na cidade de Brusque. E em 2006 também. Então nós fomos jogar na cidade de Jaraguá do Sul em 2007, jogando na arena. Então 2007, 2008, 2009, 2010 jogando em casa. Então para ver como um ginásio é importante. Como um ginásio é importante. E não só para o futsal. Né? Então, o pessoal que acompanha o futsal, né, que me acompanharam ao longo desses 22 anos de carreira de atleta e mais 7 anos agora como treinador, eu mobilizei umas 50, 60 pessoas por jogo que nunca tinham ido na associação da Hering e foram no Galegão acompanhar. Então, o Galegão é muito importante para o esporte de Blumenau. E é muito ruim jogar sem público. Nesse domingo, por exemplo, o Metropolitano recebeu o Ituano pelo Campeonato Brasileiro da Série D, perdeu o jogo por 1-0. E o jogo foi disputado com portões fechados porque uma comissão da Polícia Militar exigiu algumas reformas, melhorias, inclusive com acesso privado para a torcida visitante, arbitragem, essas coisas. Problema que está sendo resolvido, espero que seja resolvido, porque é muito ruim jogar sem público. Você já conviveu com pouca gente no ginásio, no SESI mesmo, inclusive. Aquele calor humano, como diz o Xande, é fundamental. Na hora H que o time precisa do apoio da torcida, pode fazer a diferença, né? Faz muita diferença. Eu já joguei aqui em Blumenau, eu confesso que é raro a gente jogar com o ginásio vazio. Sempre a gente está tendo um público legal, por mais que, né, mesmo com essa distância, o pessoal vai prestigiar, vai nos apoiar e é fundamental o apoio da torcida. Mas eu queria ver lá no handebol, além de familiares, daqueles que gostam da modalidade, as pessoas de modo geral, né? Como a gente vê lá no futsal, no basquete, eu acho que a questão do ginásio faz diferença. Aí entra a localização. Também faz, né? A gente já faço até um convite para que as pessoas que estão nos acompanhando agora vão ao ginásio, vão acompanhar o handebol. É uma grande equipe e é um esporte emocionante. É lógico que eu sou até suspeita para falar, mas o blumenauense, ele gosta de esporte. Eu acredito que ele vai vibrar muito com o handebol. E vamos fazer toda a diferença. Naquele último pontinho, naqueles segundos que a gente falou, o torcedor ele faz a diferença. Eu falei que o Metropolitano, neste domingo, perdeu em casa para o Ituano, pelo campeonato da Série D por 1-0. Volta a jogar no próximo sábado, 5 da tarde, na abertura do retorno, lá em Itu, diante do Ituano. O Brusque, jogando em casa, venceu São Paulo de Rio Grande por 3-1, enquanto que o Internacional de Lages foi lá enfrentar o campeão gaúcho, o Novo Hamburgo, e perdeu o jogo por 2-1. Na Série C, o Joinville jogou em Ribeirão Preto, perdeu para o Botafogo por 3-0. Na Série B, só um jogo no final de semana, na estreia do Luiz Carlos Vinck, a equipe do Criciúma empatou em 0-0 com o Luverdense fora de casa. Na Série A, foi uma rodada de vitória para os catarinenses. No domingo pela manhã, o Avaí venceu o Sport por 1-0, o Sport agora do Vanderlei Luxemburgo, e a Chapecoense venceu por 2-0 o Cruzeiro lá em Minas Gerais e divide com o Corinthians a liderança do Campeonato Brasileiro. Você é São Paulina, né? Sou São Paulina. São Paulo não está bem, perdeu para a Ponte Preta no final de semana. Tá. E o teu Flamengo empatou com... o meu Fluminense. O Fluminense. Fluminense, meu tricolor, ganhou a terceira, 9 pontos. Eu vi esse preto aí. É verdade, não. E um vermelho puxando para a rua. Venceu o Vitória, 2-1. Isso. O Vitória que contratou o Alexandre Galo, né, para treinar lá. Teu xará, Alexandre.
Mafra agora no caminho? Mafra agora pelo Campeonato Estadual dia 10, né, dia 24 no Galegão pela Copa Santa Catarina, nós jogamos contra eles de novo. E dia 27 um jogo muito importante pelo estadual também aqui, né, no Galegão contra a equipe de Chapecó. Né. Hoje o Rafinha já começou a treinar, que é um novo contratado. Né, e quando abrir a janela agora dia 20, né, o Pica-Pau e o Lucas devem estar ajudando a equipe também já nessa sequência da temporada aí, que acredito que vai ser muito importante aí para a estrutura da equipe, para os objetivos, né, para essa vivência maior de alguns atletas, né, inclusive desses atletas ali, né, para dar um suporte maior para toda a equipe. Nós conseguimos os objetivos comuns, que quem sabe classificar entre os 8 do estadual e classificar para uma semifinal de Copa Santa Catarina e também classificar para os Jogos Abertos, né, que a fase final é em Lages, esse ano em 2017. Pois é, o handebol vai direto para os Jogos Abertos ou tem aquela fase regional? Esse ano o handebol vai direto para a fase, né, para os Jogos Abertos, diferentemente do ano passado. Que nem teve Jogos Abertos. Pois é, não teve, foi uma pena, né? O ano passado tinha mudado um pouco as regras quanto à região e a gente tinha ganhado a fase regional e iriam para os Jogos Abertos, uma pena que não houve a fase final. E esse ano a gente vai direto. Lages. Em Lages. Bem, a CBF divulgou nesta segunda-feira, através de sorteios, confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Santos, Palmeiras e Cruzeiro, Grêmio e Atlético do Paraná. Não foi definida ainda a data ou as datas, horários, porque ainda depende da Sul-Americana, que precisa divulgar, fazer o sorteio e divulgar as datas dos confrontos envolvendo brasileiros na Copa Libertadores e também na Sul-Americana. Mas a tendência é que os jogos sejam dia 28 de junho, 5 de julho e depois a volta 26 de julho e 9 de agosto. Xande, muito obrigado. Sucesso aí na caminhada como técnico. Obrigado, prazer. É muito bom estar aqui falando de esporte, né? Desejar todo sucesso para Amanda, né? Eu tinha visto ano passado eles jogarem as quartas de final lá no SESI, que eu pude acompanhar, e depois a fase final foi toda em São Paulo. Desejar todo sucesso para ela, né? Para a equipe, para o Graciano, né? Que consiga todos os objetivos, né? Tanto individuais como coletivos. Né? Torcer hoje pela equipe do basquete, tenho certeza dessa final, até porque jogaram muito bem aqui contra o Botafogo, e nós vamos estar lutando e batalhando lá para estar conseguindo os objetivos no futsal também. Amanda, boa sorte lá vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Handebol. Obrigada mais uma vez, queria agradecer por mais esse convite, agradecer o apoio, não só de vocês da TV Legislativa, mas também do futsal e de todo mundo que vem apoiando o esporte e o esporte em geral também. Desejo muito sucesso ao futsal. Obrigado. A gente está junto aí nessa caminhada e é isso aí. Amanda, armadora do handebol de Blumenau, que vai servir a seleção brasileira. O Xande, que é o técnico do Blumenau Futsal, estiveram conosco aqui no TVL Esporte. O programa está terminando e eu te convido para que você siga aqui acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.